Olá, eu sou Beatriz, eu sou professora do Departamento de Fisiologia, disciplina de Neurofisiologia. A gente está com uma linha de pesquisa bastante interessante, então a gente resolveu fazer esse vídeo. Eu, meus alunos e alguns coautores, que são professores da Unifesp, alguns também são de fora, para falar de uma parte da linha de pesquisa que até gerou um paper recente, agora no final de 2009, sobre Alzheimer, que a gente usa o modelo animal para Alzheimer, e atividade física, exercício de resistência. Então, nesse vídeo, eu vou contar um pouco de como que foi a produção desse paper, tem a participação dos alunos também, dos professores, e também explicar o modelo animal e o protocolo de atividade física que a gente utilizou. Oi, meu nome é Débora, eu sou atualmente aluna de doutorado no Instituto do Cérebro em Natal e eu fiz o mestrado com a professora Beatriz Monteiro na Unifesp. Quando eu fui conversar com a professora Beatriz sobre a possibilidade de fazer o mestrado com ela me apresentou 2 projetos, pediu que eu lesse e que eu me identificasse com alguma das áreas para a gente construir um projeto para o meu mestrado. Mas eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia enfrentar dali para frente. Em primeiro lugar, eu estava muito tempo já afastada da área acadêmica. Eu me formei em 97 em Educação Física e até 2014 eu trabalhei nessa área. Foi quando eu decidi que eu gostaria de mudar de área e que eu comecei a me envolver com a neurociência. Meu primeiro grande desafio foi logo na escrita do projeto, que inclusive ficou bem grande, bastante ousado para um mestrado. Bom, e aí a Débora topou. Apesar do trabalho intenso aí, que ela sabia, né? Ela encarou. E na sequência, um tempo depois, o Henrique me procurou para fazer a iniciação científica no laboratório. E eu, então, coloquei o Henrique para trabalhar com a Débora. Olá, pessoal. Meu nome é Henrique. Eu sou aluno, da professora Beatriz. Eu sou formado em Biologia e faço mestrado em Neurologia e Neurociência, com pesquisa na linha de Alzheimer. Comecei na iniciação científica, quando eu ainda estava fazendo graduação. Foi um projeto que veio depois da criação do projeto da Débora. Eu acompanhei ela por bastante tempo e a diferença é que ela tem um protocolo de exercício que é durante a semana toda e o meu protocolo de exercício era 3 vezes por semana, A ideia era aproximar esse protocolo do ser humano. Por exemplo, o da Débora é um protocolo que o idoso, no caso, se a gente fosse passar para o modelo clínico, o idoso ele deveria fazer um exercício durante a semana toda. E a gente tentou, com o meu protocolo, ver se 3 vezes por semana seria suficiente para nós termos os mesmos efeitos que a Débora encontrou com o exercício dela. A ideia de fazer o trabalho com um protocolo de atividade física de resistência veio a partir de um trabalho que o grupo do professor Arida e do professor Sérgio Gomes fizeram, mostrando que esse tipo de atividade melhorava a função cognitiva, memória dos animais. E então veio a ideia de aplicar isso em animais com Alzheimer. O bacana é que esse grupo do professor Arida já tinha feito esse protocolo com ratos e nós adaptamos então para camundongos, que é uma escada inclinada a quase 90 graus que os animais têm que subir com um aumento de carga progressiva ao longo da semana, várias vezes por dia. Precisei aprender a treinar esses animais na tarefa do exercício de resistência, que você pega o animalzinho, coloca ele na base de uma escadinha onde ele sobe com uma carga na cauda. A primeira vez que eu fui ver alguém fazendo isso, eu olhava e falava, poxa, isso não vai dar certo, por que esse animal vai subir com uma carga na cauda se ele pode descer? E o fato é que esse animal sobe, eu não sei, é simples assim, eles simplesmente sobem, eles cumprem a tarefa deles. Então a dúvida era, puxa,
esses camundongos vão subir, bom, eles são nossos heróis, porque eles sobem com uma carga absurda e eles conseguem subir a escada e aumentando, vai aumentando essa carga. É como se a gente carregasse, subisse uma escada super inclinada, carregando outra pessoa com o nosso mesmo peso no colo. As outras formas de avaliação seria por histologia, então análise histológica do cérebro desses animais para avaliar a formação das placas amiloides, análise de micróglia, que seria um indício da inflamação, e também extração de material fresco para análise por ELISA de citocinas pró e anti-inflamatórias. A gente precisa preparar o tecido cerebral para as análises que a gente quer fazer. E para isso a gente usa técnicas como imunistoquímica e ELISA. Sabe aquela receita de MasterChef? Que você tem que colocar uma pitada disso, uma pitada daquilo? Bem, é bem por aí. Mas depois de algum tempo você pega a prática. Em algumas técnicas, como ELISA, você já sai com os dados da sua análise. Em outros, como a imunistoquímica, você faz a coloração do tecido, da proteína do seu interesse, e aí você precisa escolher uma técnica para quantificação dessa proteína, para que você tenha os dados em mãos. Nessa imagem a gente consegue ver aqui uma marcação por imunistoquímica, né, onde em verde, esses negocinhos verdes que vocês estão vendo, tem 3 inclusive, são as placas beta-amiloide que estão marcadas, né? Em vermelho a gente consegue ver a micróglia, que é células da glia que circundam, né, essa placa. Aí conforme você vai desenvolvendo esses projetos, você vai vendo várias outras abordagens e mexer com esses dados, fazer essas análises, né? Olá pessoal, meu nome é professor Augusto Kopp, eu sou aqui da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e tive o privilégio de colaborar com a professora Beatriz Monteiro num trabalho muito bacana que verificou o efeito do exercício resistido para melhoria das condições do Alzheimer, né? Doença de Alzheimer. A minha parte no trabalho diz respeito à ajuda que eu prestei na área de estereologia, que é a microscopia quantitativa em 3D. Colaboro com a professora Beatriz já faz uns 4 anos e ela tem sempre umas ideias bastante interessantes, conduzindo pesquisa de fundo translacional aplicado, importante para a neurociência e também para as doenças, para o melhor entendimento das doenças neurodegenerativas. E vocês poderão obter maiores detalhes com a professora Beatriz. Um grande abraço, fiquem bem e esperemos que essa pandemia passe logo. Eu, no caso, escolhi a técnica de estereologia. Bom, é uma técnica bastante criteriosa, demorada, mas que também tem uma alta confiabilidade. Então eu achei que o custo-benefício valeu a pena, apesar de todo o desgaste. Eu acho que foi um aprendizado muito bacana e com os resultados em mãos, a gente começa a aplicar então a análise estatística dos nossos resultados. Bom, eu não posso dizer que a estatística não foi uma dorzinha de cabeça também para mim. Saber exatamente o que você quer analisar e como você deve analisar aqueles resultados não é uma tarefa muito fácil. Para isso eu contei com a ajuda de um colaborador. Bom, aprendi bastante com ele também
E aí isso tornou o processo um pouquinho mais fácil. Bom, olá pessoal, sou o Jean Faber, sou professor no Departamento de Neurologia. Bom, eu sou colaborador aí nesse artigo da Débora, né, juntamente com a professora Beatriz. Apesar de não ser estatístico, minha formação é em física, mas fui eu o principal encarregado aí pelas análises estatísticas, juntamente com a Débora e com a professora Beatriz. Nesse trabalho particularmente, o que a gente decidiu fazer assim, de novidade, ou fora um pouco do usual, foi algumas análises de correlação que normalmente não são feitas, né? Eu propus a Débora a não só olhar para os testes de hipóteses convencionais, né, como o Kruskal-Wallis e TEST-T e a ANOVA, mas também fazer algumas análises que dessem para a gente indicativos de similaridades entre os grupos. Então, com esses testes, a gente foi capaz também não só de avaliar quais grupos eram diferentes entre si, mas também os padrões de similaridades entre esses grupos, né? Então isso gera uma riqueza muito grande na hora de você analisar grupos, ou né, quando você faz estatística com muitos grupos, muitos fatores e muitas variáveis. Então eu sempre recomendo ter assim, outras técnicas, né, que não só essas que deem diferenças, né, entre grupos, como são normalmente os testes de hipótese. Essas técnicas são mais adequadas, né, quando você tem muitos dados muito grandes. O nosso N não era tão grande, era suficiente uma pesquisa em animal, né, que normalmente tem realmente um N um pouco mais reduzido, mas dada a qualidade das diferenças entre os grupos, essas técnicas elas acabaram assim, ajudando muito a gente a contar a história científica que a gente queria. Então a gente conseguiu observar muito claramente, quando vocês olham nas análises, né, das figuras que estão lá no artigo, vocês vão ver que a gente consegue identificar claramente a separação dos grupos. O PCA, por exemplo, é uma análise de cluster e de dispersão. A gente foi capaz de analisar não só o quanto cada grupo era mais parecido ou mais diferente entre si ou entre os outros grupos, mas também padrões de dispersão desses grupos, né? Então a gente tinha informações extras, além das informações clássicas e típicas que a gente tem com o teste de hipótese. Aproveitar então para agradecer, né, a colaboração com a professora Beatriz, com a Débora. A Débora foi minha aluna no meu curso de bioestatística, no curso de pós-graduação em neurociência. Foi uma ótima aluna, fiquei bem contente com os resultados, com as análises e com a parceria, né? A Beatriz é ótima, a Débora também, então foi um grande prazer participar desse projeto. Um abraço. Acho que um ponto importante desse projeto e desafiador foi a utilização de um novo modelo comportamental, que foi um modelo de exercício resistido. Era um modelo que a gente nunca tinha utilizado no nosso laboratório, então nós tivemos que estabelecer um protocolo, né, para esse modelo que se adequasse ao nosso projeto. Isso foi bem legal, né? É sempre interessante quando você tem que introduzir um novo modelo no laboratório, estabelecer todo um protocolo para ele, então isso é muito desafiador. Fique em casa, ok? Foi muito legal trabalhar com a Débora, a gente virou grandes amigos, né? Parceiros mesmo de pesquisa ali, junto com a Bia, na linha de pesquisa com Alzheimer. Então foi muito bom fazer parte desse projeto. Obrigado. Então, com os resultados em mãos, o que a gente precisa fazer é escrever o paper. E aí, de novo, mais estudos, mais leitura, mais colaboração, principalmente entre os autores, né, que vão pôr o nome naquele paper junto com você, principalmente a Bia. A Bia me ajudou muito em todas as partes do projeto, em todas as fases do meu mestrado. Uma pessoa a quem eu sou eternamente grata por ter me acolhido da forma que me acolheu, por ter me ensinado tudo que me ensinou. Então eu acho que o que eu tinha para passar para vocês era isso. Agradeço de coração a oportunidade e espero que vocês consigam se emocionar, se empolgar com a pesquisa, como ela foi empolgante e emocionante para mim. É isso.